É com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio de hoje do Juridicamente Falando. Mas antes de tudo, vou esperar você se inscrever no canal para você não perder nenhum episódio. Hoje nós vamos mergulhar no universo do processo penal e os seus desafios do julgamento no Brasil. E como eu sempre trago os melhores profissionais, ele vai descomplicar o direito aos cidadãos comuns e trazer dicas maravilhosas aos atuantes da área. Como o devido processo legal é muitas vezes a única defesa entre o cidadão e o abuso do Estado, nosso convidado hoje, que é um advogado criminalista, que é o Dr. Wagner Santana, eu tenho esse desafio da gente tentar aqui explicar para os cidadãos comuns, principalmente, a entender esses bastidores da justiça penal no Brasil. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. Obrigado, Isabel, que eu agradeço muitíssimo a você, a toda a equipe. Espero que o programa de hoje seja um programa que possa realmente trazer pelo menos alguma luz sobre esse tema, que é um tema absolutamente importante nesse momento e em todos os momentos que o Brasil tem enfrentado. E aí, vamos começar assim. O processo penal e procedimento penal é a mesma coisa? Não, primeiro deixa eu fazer aqui uma observação, né? A Isabel é sempre muito gentil comigo, eu fico muito agradecido, fiquei feliz com o convite, mas assim, eu estou longe de ser um bambambam da área, né? Muito pelo contrário, a advocacia criminal, a advocacia de um modo geral é uma advocacia, especialmente no Brasil e nos cantos mais afastados. Uma construção diária, né? A gente não dá pra gente ficar para trás porque o trem passa. Exatamente. Então você está aprendendo todo dia. É um aprendizado. Você aprende com um colega, você aprende na entrevista, você aprende na academia. E é por isso que a gente traz sempre as pessoas atuantes na área, porque tenho certeza que você tem muito a nos aprender. Nós vamos muito aprender com você, exatamente porque o dia a dia ele vai dando essas dicas que só quem está ali atuando no dia a dia que consegue aprender e passar. E eu sempre falo que dividir a gente multiplica, né? Exatamente. Inclusive conhecimento. Exatamente. Então, a partir desse ponto, a gente vai tentar aqui, então, trocar palavras e ver se, no final, o somatório de tudo traz mais luz para todo mundo. Você perguntou sobre processo e procedimento. Isso. Processo é uma coisa, procedimento é outro. Processo é o jogo. Procedimento é como esse jogo será jogado. São as regras. Então, o procedimento é como ele vai fluir. Procedimento é como vai fluir. Então, o Estado tem o direito de investigar, tem o direito de, eventualmente, se as provas estão ali suficientemente apresentadas, de forma indiciária ou não, vai apresentar uma acusação, uma denúncia, e inicia-se a ação penal, o processo. Como esse jogo será jogado? Como esse processo transcorrerá? Aí é o rito, os procedimentos. A fase inicial de apresentação da peça de acusação, chamada denúncia, aí vem a primeira manifestação do réu, do acusado ali, que é a defesa prévia, e assim por diante, interrogatório, até chegar no momento final da sentença e eventual apresentação de recurso. Então, processo é uma coisa, procedimento é outra. E quando a gente fala assim, o devido processo legal é essencial para o Estado Democrático de Direito, o que você falaria sobre essa questão do devido processo legal? Para o cidadão, principalmente, o que isso significa? Significa que o Estado tem o direito de investigar e eventualmente processar, mas o Estado tem o limite. Tem regras que precisam ser obedecidas. Obrigatoriamente observadas. Não só no plano da lei, mas acima da lei no plano da Constituição Federal, que garante o devido processo legal. O que é o devido processo legal? O devido processo legal é exatamente o sentido de fazer com que o Estado respeite a regra do jogo. Então, o cidadão não pode ser acusado falsamente, o processo precisa estar ancorado em provas lícitas. Então aí, nesse gancho, a gente já está falando sobre a presunção de inocência que se relaciona a isso? Engraçado que
o encadeamento que você faz, ele nos remete obrigatoriamente, me obriga já a dizer que, infelizmente, hoje, a gente tem o processo e o procedimento, aquele que acontece dentro do fórum, onde os advogados vão se debater, mas antes disso, quando o sujeito aparece na tela da televisão, ou quando tem o nome dele veiculado na imprensa, parece que para todo mundo não existe e nunca existiu inocência. O que a Constituição diz? Que todo cidadão é inocente. Então quem tem que fazer a prova é o Estado. Se o Estado me acusa, se o Estado imputa a mim o cometimento de algum ilícito, ele que faça essa prova. Mas porque nós sabemos o quanto pesa tudo que aparece na mídia, né? Infelizmente, porque eu preciso fazer essa crítica, né? E essa crítica, claro, ela não é... Ela vai respeitar as exceções, né? Nem todo mundo joga assim, mas infelizmente a gente vive hoje uma época de espetáculos midiáticos. E claro que a gente respeita a imprensa livre e ela precisa existir. Ela exerce, a imprensa, um papel fundamental no Estado democrático de direito, garantido e previsto na Constituição Federal. Mas, infelizmente, a gente vive por parte das instituições que investigam e que se ocupam da tarefa de exercer o direito do Estado de acusar, a gente, infelizmente, verifica, seja nas prisões, seja na própria condução do processo, uma preocupação midiática. Por quê? Aí você acaba criando uma sensação, às vezes muito equivocada na sociedade. Caramba, eu vi na imprensa isso ou aquilo, e sujeito começa a criar, inclusive, verdades, né? As pessoas aceitam aquilo dali como se fosse uma verdade. Falsas verdades. Exatamente. Falsas verdades. Uma sensação equivocada do que, na verdade, aconteceu. É muito comum você assistir um debate ou uma entrevista com um especialista da área, né? A respeito de temas que estão aí correndo atualmente, hoje no Brasil, e o professor ou o jurista responder assim: olha, eu não conheço o processo, eu não vi os detalhes do processo, né? Então, o que eu posso comentar é apenas com base nessas informações poucas que foram colocadas, né? O jurista, o técnico, vai sempre fazer essa observação. Por quê? Porque ele não tem como mergulhar profundamente naquele caso específico sem conhecer todos os detalhes. Agora que a gente entendeu um pouquinho a regra do jogo, vamos usar os desafios práticos enfrentados, de um modo geral, na atuação penal. Como lidar, por exemplo, com os julgamentos antecipados da Lídia? Você já até falou isso em relação à opinião pública. E você, no dia a dia, você enxerga que o juízo já vai contaminado? Então, nesse nosso dia a dia do exercício da advocacia, né, o advogado não fica só sentado no escritório, né, assinando papel. Hoje a gente nem assina mais, é tudo virtual. Nós vamos participar de palestras, de eventos, né, tudo buscando um enriquecimento. Porque quando você se enriquece de informações e de conhecimento, você potencializa a possibilidade de uma prestação de serviço melhorada, né, otimizada. E aí você traz essa pergunta: quem julga é um ser humano. Esse ser humano que vai julgar, que tem o nome de juiz, de juíza, de magistrado, magistrada, ou ministro, quando é no Tribunal Superior em Brasília, ou desembargador, quando o processo vai a grau de recurso em cada estado, né? São pessoas, são seres humanos. E todo ser humano, né, ele vai ter o desafio, principalmente esse ser humano que tem a tarefa suprema, sublime, que o Estado lhe concede, de julgar um determinado caso. Como manter a imparcialidade do caso, né? Como não se contaminar com o que está acontecendo nas trincheiras, vamos dizer assim, né? Tudo que vem ali bombardeando e garantir para o cliente que está ali que ele realmente venha ser punido, que seja o caso, aos rigores da lei, né? E não ao que a opinião pública já definiu para ele. Outro tema importante que você traz, que são
para ficar muito claro aqui para todo mundo, né? Aquela brincadeira de cada um no seu quadrado, né? O que isso tem a ver com isso? Tem algo que eu falo sempre, que é a história do processo justo. Caramba, que negócio é esse de processo justo? O processo que respeite as regras. Não apenas na caricatura, não apenas formalmente, mas materialmente falando, concretamente falando. Não, eu dei o direito de defesa, mas você nem leu o papel, você nem olhou os argumentos, porque já tem uma ideia pré-concebida de que possivelmente foi aquilo mesmo, considerando a região de onde aquela pessoa que está sendo acusada mora, considerando uma série de fatores de natureza que já vem conceitos, né? Isso. Exatamente nessa questão que a gente vai sempre esbarrar. Eu acho que no Brasil, principalmente, né? Que a gente vem daquela questão de aonde que mora, como está vestindo, o que estava trajando, em que lugar, em que situação. Você chegar no local, a cena tinha qual é o possível culpado de tudo aquilo dali, né? Então, assim, é uma tarefa sublime. A advocacia, tenho certeza, eu particularmente, os colegas, em sua grande maioria, compreendem e respeitam esse papel de excelência que está no ato de julgar. Importantíssimo para um Estado que valorize o processo democrático, que valorize o Estado democrático de direito. Mas, óbvio, as críticas existem porque os fatos nos impõem essas críticas. E é verdade que aqui e acolá, às vezes pode acontecer olha muito para o nome que está na capa do processo, eu me preocupo muito, caramba, o que é que a sociedade vai pensar a meu respeito se eu decidir isso dessa forma, né? O que a imprensa vai noticiar? Caramba, fulano... Então, ele sai do local da imparcialidade para se preocupar com que reflexões vai ter a atitude que ele está tendo, né? É uma reflexão a se fazer no ato de julgar. Eu lembro de uma situação que eu vivenciei, assim, nós tínhamos um caso, a princípio era muito simples, que era um estelionato, né, que o cara pegava um dinheiro vendendo um curso e a pessoa não fazia esse curso e tal. E quando nós fomos para lá, era muito simples. E a filha que recebeu esse dinheiro acabou sendo presa também. E era muito simples. Literalmente saí de lá tranquila de que a gente colocaria ela para responder o processo de liberdade. Só que de manhã cedo apareceu lá no Fachel. E aí, quando apareceu no Bom Dia Brasil, e aí todo mundo que foi lesionado, já era. Pegaram a liberdade dela ali, botaram na gaveta e... Olha, eu não fiquei até o final nesse caso. Mas até onde eu vi, assim, a situação foi de um jeito absurdo, exatamente porque foi o que a crítica, a mídia queria enxergar. Eles esqueceram a simplicidade. Não, lógico, é o que a gente sempre fala, quem atua no direito penal. A gente não promete que eles não vão responder, mas eles têm que responder aos rigores da lei, não é isso? E aí, quando a mídia entra, ela entra para fazer o julgamento próprio, né? É um efeito desequilibrante, né? Isso. O que você está falando é que, às vezes, personagens ou pessoas acabam interferindo onde não deveriam interferir, né? Então, o processo está lá. A primeira pergunta que você fez foi, Wagner, o que é o processo? Processo e procedimento são a mesma coisa? Não, o processo está ali. Por que tem o processo? Porque o Estado acredita que em determinada situação, determinada pessoa, supostamente, pode ter cometido esse ou aquele crime. E o que fazer a respeito disso? Um processo. Por que o processo? E antes do processo, tem uma investigação. Quem cuida dessa investigação? A Polícia Judiciária, a Polícia Civil, cuida da investigação, reúne material e leva lá para o promotor, para o Ministério Público, que é assim que todo mundo conhece. Se o Ministério Público entender que realmente ali, a princípio, pode realmente existir indícios suficientes de que uma determinada pessoa, em determinadas circunstâncias de hora e local, pode ter cometido, eventualmente, um delito, um crime, o que faz para resolver essa dúvida? Porque não tem certeza, é dúvida. O
O que faz para resolver essa dúvida? Abre-se o processo, inicia-se a ação penal, que é o processo. E esse gancho do que você falou, me deixa acho que a gente precisa dar um gancho aqui para quem está nos assistindo. Na hora do inquérito policial, né, que está sendo montado ali toda essa questão para que a gente chegue ao processo, você acha que faz diferença a atuação do advogado nesse inquérito? Como que o advogado consegue amenizar que a lei seja na forma menos, vamos dizer assim, preconceituosa em alguma situação, ou que já venha com a questão da mídia? É nesse momento que o advogado atua? Nós quando a gente está na faculdade, né, a gente entra ali, eu certamente vou falar aqui, com certeza, todos os colegas da advocacia, e mesmo pessoas que estão assistindo e que têm ali um amigo ou outro, quando a gente está na faculdade de Direito, antes de concluir a graduação, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, na frente e atrás, tem policiais ali. Policial militar, policial civil. E me impressiona, mesmo depois de tanto tempo de exercício de advocacia, me impressiona essa coisa do comportamento, o comportamental humano, né? O sujeito está na sala de aula, fazendo graduação em Direito, porque pretende ser policial, pretende ser delegado, ou já é policial e quer ampliar o seu horizonte de conhecimento. E quando ele está na delegacia, para responder a tua pergunta, é preciso entender como e por que determinadas pessoas agem com a intenção de ir acima e além da lei, né? Então, o advogado, e aí fica um recado aqui não apenas para os colegas da advocacia, especialmente quem está começando no exercício da profissão, mas, sobretudo, para o cidadão no dia a dia. É fundamental a presença do advogado em todas as fases, antes do processo. O que tem antes do processo? Uma eventual investigação. O seu João recebeu no seu WhatsApp, na sua caixa de correio, eletrônico ou física, ou a visita na porta da sua residência da polícia, levando uma intimação ou um convite para comparecer determinado dia, hora e local na delegacia. O que fazer? Procura um advogado. Não posso ir lá sozinho? Não, de modo algum. Até porque eles falam muito além. Eles precisam entender que é a nossa hora de falar, fala só o que está sendo perguntado. Eu acho que essa é a principal dica, né? Vamos à Constituição de novo, porque você falou de presunção de inocência. Onde é que isso está? Constituição Federal. Você falou de devido processo legal. Onde está? Na Constituição Federal. Processo justo. E antes do processo, tudo aquilo que embasa a ação penal, o processo, surgiu de algum lugar. Veio de onde essa prova? Veio de onde essa informação? Quem disse, Berenice? Quem disse que foi dessa forma? Por que estão me chamando? Eu estou indo na delegacia na condição de supostamente envolvido? Estou indo na condição de vítima? Estou indo na condição de testemunha? Por que razão eu preciso me apresentar perante a autoridade policial? O que eu tenho que falar lá? Eu sou obrigado a falar? E aí, Constituição Federal de novo. Direito ao silêncio. Direito ao silêncio. Wagner, esse direito ao silêncio. Já vi várias dicas aí muito interessantes do que faz, porquê das coisas, né? Porque às vezes a gente tá lá, eu posso ou não posso falar, e aí não entende de onde vem, né? Exatamente. Aí, agora aqui eu vou usar o gancho da câmera para dizer, se você recebeu um telegrama, um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, ou mesmo a visita pessoal de um agente da autoridade policial lhe convidando para comparecer determinado dia e horário numa delegacia, o que fazer? Não ir? Não, você vai. Mas antes disso, fundamental, procure um advogado, uma advogada, um profissional que possa lhe prestar assistência. E por quê? Por que isso? Tem desconfiança? Não tem desconfiança. É exercício de um direito constitucional. De exercer o silêncio, se for o caso de exercer o silêncio, mas, sobretudo, de ter um profissional que possa lhe dar a assistência devida. Você não sabe. A orientação é exatamente do que falar, porque a interpretação, quando você fala demais, na verdade, você abre interpretações que às vezes não cabe ao caso.
Né? Você traz tantas hipóteses, porque às vezes as pessoas querendo se defender, elas falam demais. E falam demais. Não é que estejam falando o que não deveria para o processo, é que eles abrem possibilidades de novas interpretações, que acaba prejudicando ele, né? E aí, voltando na sua provocação, o advogado, a advogada, o profissional da área do direito que resolve atuar nesse campo do direito penal, a atuação criminal, ela deve existir em todas as fases. Na fase anterior ao processo, a gente está falando de inquérito policial, né, de investigação e inquérito policial, e, obviamente, claro, sem dúvida alguma, depois de iniciada a ação penal, obviamente, né, o advogado, o profissional do direito precisa estar ali acompanhando tudo de perto. E precisa exigir que o contraditório real, material, ocorra. Não apenas a caricatura, não apenas a formalidade, o formal. Não, eu lhe concedi o prazo. Né? Não, eu preciso ter acesso a tudo. Então, o seu cliente foi citado. Tem uma ação penal, foi citado. Começou, já passou a fase da investigação, ouviu lá na delegacia de Polícia Civil, Polícia Federal, foram tomados depoimentos, termos de declarações das pessoas, alguém ficou em silêncio, não ficou, reuniu ali o material, tem escuta, não tem escuta, não importa. Foi para o Ministério Público e o promotor resolveu apresentar uma denúncia. Iniciou a ação, o juiz aceitou, recebeu essa denúncia, iniciou a ação penal. Alguém vai bater na porta. Olha, prazo para apresentar a defesa, a sua primeira manifestação, que é a defesa prévia, alegações iniciais. E aí? Eu não tenho que dizer, olha, o meu cliente é inocente. Por que ele é inocente? Porque a Constituição diz que ele é inocente. Goza em favor dele a presunção de inocência. O Estado é que faça a prova. Agora, apresentou a denúncia e tem lá um material de prova, um inquérito, uma cautelar, que não está dentro do processo ainda, não está integral. Como é que eu vou apresentar uma manifestação inicial de defesa se todos os elementos que deram origem à ação não estão ali dentro do processo? Que contraditório é esse? Você até trouxe algumas coisas que me fazem abrir uma outra pergunta. E hoje, no devido processo, onde costuma ser a parte ser mais violada, né, exatamente de algum desses vícios aí que você já até adiantou? Mais cedo, e aí de novo, Isabel, quero te parabenizar pelo itinerário que você escolheu para trazer esse bate-papo aqui, né? Mais cedo você falou de processo, procedimento, perguntou sobre garantias, né, constitucionais, artigo 5º da Constituição Federal. Quem tem aí uma Constituição, quem tem, olha, quem não tem, adquira uma, ou baixa ali o aplicativo no smartphone, artigo 5º da Constituição Federal. Tem muita coisa lá para o cidadão. Garantias e direitos fundamentais, está tudo lá, artigo 5º. E aí você agora pergunta, Wagner, qual é a fase mais crítica? Onde costumam acontecer os abusos, né? E de novo aqui, eu vou estabelecer assim, um direito de crítica que a gente precisa ter, né? A gente precisa ter garantido essa possibilidade de apresentar as críticas. E claro, quando nós apresentamos as críticas, obviamente, de uma forma genérica, né? A gente vai reconhecer que existem exceções. Então, por exemplo, a atuação que a gente encontra no tratamento da advocacia, o tratamento dispensado para a advocacia, na Polícia Federal é igual ao da Polícia Civil? Sim ou não? E por quê? Se não é igual, por que não é igual? Então você me pergunta, Wagner, o que é mais sentido? Tudo é muito crítico na atuação criminal. Porque, infelizmente, embora o Estado tenha o direito de investigar, de ir buscar informações e elementos, também é verdade que ele precisa entender que aquela pessoa, aquele ser humano, pode não ser culpado, pode ser inocente. Na verdade, ele é inocente. Até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. E essas provas, a gente tem um tema que é extremamente preocupante e importantíssimo hoje,
que é a garantia da prova. A gente está falando de prova lícita, prova boa, prova envenenada, prova suja, prova montada, não vale. Prova ilícita não vale. Não vale prova ilícita, como também não vale esquemas acusatórios envolvendo o Estado que acusa e o Estado que julga para chegar a determinado resultado. Não vale provas ilícitas e também não pode valer, porque se a gente pensa em devido processo legal, Constituição Federal, devido processo legal, o Estado democrático de direito se assenta em pilares fundamentais. São diversos elementos que constituem esses pilares. Mas o devido processo legal, que remete à ampla defesa, contraditório verdadeiro, substancial, concreto, presunção de inocência, processo justo, então não pode valer fruta contaminada. Não pode valer nenhum tipo de ajuste ou arranjo entre o Estado que acusa e o Estado que julga. Pô, Isabel, esse cara que tu chamou aí, o cara meio maluco, o cara fala Estado que acusa, Estado que julga. O Estado que acusa é o Ministério Público, é o promotor, a promotora, é o Ministério Público, é o Estado que acusa. E o Estado que julga é o magistrado, é a magistratura. Um Estado, os dois são representantes do Estado. Mas em papéis distintos. Sim, porque não pode existir quem vai acusar... Até porque não pode ser absoluto, né? Porque senão como é que vai exatamente fiscalizar o que o outro está fazendo? E aí você, de novo, você fala a palavra absoluto. Absoluto, autoritário, inquisitório. Como é que é o nosso processo hoje, de verdade? A gente tem um Código de Processo Penal, a gente está falando de processo penal, a gente tem um Código de Processo Penal que é anterior à década de 50 do século passado. O que está faltando para colocar em prática e, enfim, trazer a validade e eficácia? Algumas atualizações que a gente vive de jurisprudência, né? Um novo Código de Processo Penal que dialogue muito de perto com a Constituição Federal. O que está faltando? Está aí uma das críticas que a gente precisa fazer. E aí você fala absoluto. Caramba, não pode ser absoluto. E aí, mais uma vez, a importância fundamental dessa figura, do integrante da magistratura brasileira, que precisa, é um esforço, e a gente precisa reconhecer, porque é antes de tudo, um ser humano. É um ser humano. Ele vai sentir coisas. Então, ele precisa se distanciar desses sentimentos e pensamentos subjetivos para focar o seu julgamento naquilo que existe dentro do processo. Não é a notícia do jornal. Não é o espetáculo midiático de entrevistas coletivas. É aquilo que efetivamente conseguiu, ao final, depois da instrução, ser produzido no processo. Fulano disse isso de Beltrano. Tem prova boa, prova lícita, prova justa disso? Tem. Então o resultado, fatalmente, será a condenação. E aí, quando você fala nesse contexto aí de fases, a gente vai pensar nas prisões preventivas. Você acha que hoje elas são usadas de forma abusiva? É só desafio, é só desafio. A história da antecipação da pena, né? Uhum. Então, prisão preventiva é prisão cautelar, né? Então, o Estado pode, provisoriamente, quando a gente fala cautelarmente, que fala provisoriamente, o Estado pode determinar uma prisão temporária, uma prisão preventiva. São aí exemplos de cautelares. O Código de Processo Penal prevê a prisão preventiva, tem lá uma previsão específica no artigo da lei, mas, infelizmente, quando a gente olha estatisticamente, né, a gente está hoje, ano de 2025, se a gente voltar 25 anos, se a gente voltar 15 anos, estatisticamente, o número de prisões
preventivas era infinitamente menor. Aí veio, recentemente, uma regulação dos 90 dias. Né? Olha, a cada 90 dias, o juiz precisa rever aquela prisão preventiva e estabelecer se permanecem ou não os requisitos que determinaram aquele encarceramento provisório do sujeito sobre o qual pesa uma acusação. São muitos processos. E, Wagner, o que acontece se, rompido os 90 dias, 100 dias, 120 dias, e não houve a revisão pelo juiz daquela prisão preventiva? O juiz não fez a revisão, como a lei determina. O que acontece? Automaticamente essa prisão se tornou ilegal? Pensamos todos que sim. Aí eu te interrompo para dizer já uma outra questão. Você acha que essa morosidade da justiça, isso acaba afetando a legalidade dos atos? Eu quero voltar ainda, antes de responder isso, nesse ponto da prisão preventiva. Eu vou citar um exemplo, vou trazer um exemplo aqui. Há alguns poucos anos atrás, nós tivemos um episódio gravíssimo no estado do Rio de Janeiro, num dos bairros da Zona Sul, especificamente em Ipanema, onde um casal, um dos homens da relação, matou o seu companheiro. Né? A perícia foi ao local, foi feito o levantamento de tudo. Esse sujeito acusado de ter cometido o homicídio do companheiro, né? Matou o companheiro dentro do próprio apartamento, era um agente diplomático de um outro país. Né? Era um diplomata de um outro país. Ele foi preso e a defesa dele impetrou um habeas corpus. Né? Um habeas corpus, e aí todo mundo sabe o que é, todo mundo já ouviu falar de habeas corpus, objetivando com o seguinte argumento: olha, ele é um agente diplomático, é um diplomata de um outro país, tem endereço conhecido no estado do Rio de Janeiro, dentro do Brasil, isso e aquilo, não há motivos que justifiquem essa prisão preventiva. É uma pessoa conhecida, é uma pessoa honesta, cometeu um desatino ocasional, de ocasião, e acabou matando o seu companheiro, mas não é necessária essa prisão preventiva. E a Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar para determinar o livramento dessa pessoa. Naquela mesma madrugada, esse cidadão, cujo passaporte não havia sido recolhido, viajou para o seu país de origem. E nunca mais ninguém viu. Pois isso, né? Mas observe que eu coloquei aqui um detalhe de local, um detalhe específico de pessoa, fiz uma curva aqui de local e de pessoa, e nesse caso a Justiça concedeu uma liminar nesse HC, concordando que não havia risco. Porque quais são os elementos para a prisão preventiva? Esse sujeito, se mantido solto, vai fugir. Ele pode contaminar o processo. Ele é um risco porque o processo está começando. Nós precisamos ouvir testemunhas, nós precisamos ouvir pessoas, nós precisamos visitar locais. E ele solto pode interferir nisso. Ou ele pode criar muito tumulto, muita confusão para a ordem pública. Então, é melhor, provisoriamente, que se mantenha preso, pelo menos até que a gente avance para as próximas etapas. Essa é a regra. Infelizmente, o que a gente vê hoje é um recorte social. É um recorte social. É uma ideia pré-concebida. Então, a crítica é: nem toda prisão preventiva que a gente vê hoje nos processos está suficientemente fundamentada. É uma fundamentação genérica. É um en passant. Todo mundo, não, tem risco para a ordem pública, pode se evadir do distrito da culpa, é melhor encarcerar. E o processo leva 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos com o sujeito preso. É prisão preventiva ou já é prisão-pena?
Exatamente, já tá cumprindo. Tanto é que, como é muito comum, a gente começa a bater o tempo que ele ficou lá esperando ao julgamento, até que venha efetivamente a pena dele. Eu não estou dizendo que a prisão preventiva não deva acontecer. Certamente. Mas deveria de verdade acontecer nos rigores da lei. É o que a gente fez essa simetria que muitas vezes não acontece. Como você disse, porque era o diplomata, o exemplo que você trouxe, e aí foi validado de que era o suficiente para confiar nele, né? Que aí não foi visto exatamente os elementos da prisão, porque é lógico que a chance de ele evadir era muito grande. Aí vamos lá, uma outra provocação. Por que a palavra do Joaquinzinho, que mora na periferia, deve pesar e valer menos do que a palavra do senhor Máriozinho, que mora em uma outra região do estado, talvez mais abastada, aí, precisa valer mais? Já me tira a gente já abre uma outra questão. Então, você acha que existe a seletividade penal? Sim, infelizmente parece, olhando para as estatísticas, para os números, e aí, obviamente, aqui de novo, voltando ao nosso início ali, né? Eu não sou um cientista político, não sou um homem da cátedra, não tenho profundos conhecimentos, né? Como eu disse, estou tentando entender e aprender todo dia. O aprendizado é todo dia. Claro que a gente vai ler, a gente vai ouvir, vai comparecer a eventos para enriquecer a cultura técnica específica, científica da área acerca da qual a gente se dispõe a trabalhar, mas também aquele conhecimento cultural amplo, geral, né? Então, infelizmente, hoje, olhando os números, e os órgãos que atuam sobre isso não me deixam mentir, é muito comum ver no processo, por exemplo, a palavra do agente policial, mesmo com graves distorções que decorrem do copia e cola, um discurso, um copia e cola. O que o agente policial A falou é exatamente igual ao que o agente policial B falou. Como se não fossem indivíduos, né? É um copia e cola. Então, desde essa distorção, que, ao meu modo de ver, é grave, como também da distorção que decorre de... Olha, estava com a camisa azul. Não, estava com a camisa amarela. Não, foi dentro de casa. Não, foi na calçada. Não estava na mão dele, estava dentro do carro, estava jogado lá no matinho. Desde essas distorções, então, costuma preponderar. O Rio de Janeiro tem uma súmula, a súmula 70, que diz que a palavra do agente policial prepondera. Mas nesse caso específico, teve lá uma testemunha do local, da comunidade, o seu Joaquim do Barzinho, ou alguém da associação de moradores. Essa fala é completamente escanteada. Ninguém quer saber. Por que isso? Então eu faço mesmo uma crítica pesada. Se a gente quer um processo justo, balizado em regras que sejam respeitadas por todos, por que eu tenho que aceitar, às vezes, o excesso de acusação do Estado? O transpor de linhas, às vezes, que nós verificamos em algumas acusações. Por que eu tenho que aceitar o copia e cola? Por que a palavra da testemunha apresentada pelo réu não vale nada? Porque mora no morro? Porque mora na comunidade? Porque é baixa renda? Porque é pobre, assalariado? Aí não vale nada, não tem credibilidade. Quem disse que não tem credibilidade? Quem decide a questão da credibilidade? O peso das provas que devem ser iguais, né? Paridade de armas, igualdade de instrumentos. E aí não pode ser só uma caricatura. Não pode ser uma caricatura, tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. E aí você acha que esse contraditório deixa de ser respeitado nessa produção de provas? De novo, hoje no Brasil nós temos aí grandes juristas, pessoas que atuam na área e que falam com extrema propriedade sobre a questão
do contraditório e outros temas importantes do processo penal, né? E todos eles, de alguma forma, retratam a necessidade de um contraditório, porque de novo, a Constituição Federal, ela fala em contraditório, amplo contraditório. Nessa amplitude de contraditório, a gente está falando de um contraditório real, material, substancial. Então, assim, um desafio, um dos muitos desafios da advocacia que atua nesse segmento, né, da área criminal, é exatamente ficar com todas as luzes acesas, muita vigilância nessa questão do contraditório, para que ele seja não apenas amplamente exercido, mas exercido de uma forma efetiva, na concretude. O que você quer dizer com isso? Porque em outras áreas do direito, na área trabalhista, por exemplo, primazia, né, da realidade dos fatos. Da verdade real, da verdade dos fatos. Superando o que está no papel, o que está na carteira de trabalho, né, o que aparece no contra-cheque, no cartão de ponto, supera. E aí há um esforço na busca dessa verdade. É preciso que esse esforço também ocorra, além daquela falácia que às vezes se apresenta. E aí você acha que a busca dessa verdade real pode justificar os abusos do procedimento? Não. O abuso não pode ser permitido, admitido de forma alguma, em ocasião alguma. Como a gente falou desde o início, devido processo legal. Processo penal, ação penal e procedimentos dentro desse processo, a regrinha do jogo tem que valer para todo mundo e tem que ser dentro da legalidade. Vamos falar de... Daqui a pouco eu acho que você vai me perguntar sobre cadeia de custódia, que é a fidelidade da prova. Fidelidade da prova. Eu te dei uma cestinha eu te dei ontem uma cesta com 10 maçãs. E voltei hoje para olhar essa cesta com as maçãs. As 10 estão lá? Intocadas? Alguém comeu ou cortou alguma maçã? Mexeu por quê? Quem te autorizou a mexer? Foi bem guardada? 2 apodreceram. Então, assim, te atalhei aí, te interrompi na hora que você ia me fazer uma outra pergunta. Era em relação às provas obtidas de forma ilegal. O que acontece? Como lidar com isso? A legalidade já está ali fragilizada, mas ela está dentro do processo. Vamos dar um exemplo aí de uma escuta. Ela não foi autorizada, mas ela está lá dentro do processo. O que fazer? Como proceder? Não serve. Não serve. Eu tenho dentro de um cesto de frutas, uma fruta que não está boa, ela vai contaminar as outras. Joga essa fruta fora. Eu não posso, no processo penal que respeite o devido processo legal, que se pretenda um processo justo, deveria ser do próprio Estado, antes da provocação da advocacia, do advogado, da advogada que está atuando naquele caso, antes do advogado atuar, deveria ser obrigação, obrigação, deveria ser exercido isso pelo próprio Estado. Essa prova não vale. Isso não pode. Mas aí a gente vem para um... Né, vamos voltar até o que a gente vê na mídia, e eu me coloco aqui no lugar do cidadão, que aí, como surge, aí a gente vem para um outro abertura aqui que a gente vai falar sobre delações premiadas, que elas acabam acontecendo por conta de escutas que se propagou aí pela mídia, fulano falando isso, ciclano falando aquilo, e que acaba trazendo esse fulano que falou alguma coisa a ser convidado a uma delação premiada. E como fica nisso? Porque, na verdade, como ele apareceu dentro do processo, já estava viciado, mas não se ignora isso na prática. Então, eu acho que esse bate-papo nosso hoje aqui, né? Primeiro, não é uma aula
não é uma aula, não é um estudo científico, é uma conversa, é um bate-papo, de modo que a gente está aqui, não tem a pretensão de esgotar tudo ou de estabelecer. Sempre tem que deixar aberto assim para você voltar, entendeu? Então posso falar tudo. Mas eu acho que o mais importante aqui hoje é estabelecer o seguinte: para o cidadão que nos ouve, qualquer pessoa da sociedade, ela própria, um parente, um vizinho, um amigo, alguém com quem ela tem afinidade, em algum momento pode se deparar com uma situação que exige a presença e a participação de um profissional do direito na área criminal. Então, é importante assentar isso. Para os nossos colegas do cotidiano da advocacia, aqueles que exercem a advocacia criminal, aqueles que pretendem exercer a advocacia criminal, e mesmo aqueles colegas que não atuam nesse segmento, mas que são profissionais de direito e podem eventualmente ser convidados, chamados, né, consultados a respeito de um determinado assunto, há hoje inúmeros desafios com os quais a advocacia enfrenta. É um embate cotidiano, não apenas na área da advocacia criminal, né? Mas no caso da advocacia criminal, nós estamos falando da liberdade das pessoas. Garantia, de novo, garantia fundamental prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Liberdade de ir e vir do cidadão. Processo justo. Infelizmente, a gente está no estado do Rio de Janeiro, que dos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, é um dos estados, assim como outros, né, Bahia, Pernambuco, São Paulo, que enfrenta uma taxa crescente de criminalidade, exigindo das forças de segurança a devida atuação, desencadeando ações penais, e aí o Poder Judiciário precisa dar a resposta justa a cada caso, mas, infelizmente, não são poucos os exemplos de arbitrariedade na investigação, no processo, nas prisões espetaculosas. Recentemente, 10, 15 dias atrás, a gente teve um assim. E aí, quando eu faço esse comentário, eu não estou falando se o caso é bom ou não é bom, se aquela investigação vai realmente trazer à tona aquilo que o Estado acusa ou não. Mas as prisões não precisam ser espetaculosas. A gente não precisa de espetáculos midiáticos. A gente precisa de eficiência nas investigações. A gente quer que o aparelho de segurança funcione bem e que resolva as questões. E aí você me traz essa questão da colaboração premiada, o que a gente chama de delação premiada, que é a colaboração, que nem é exatamente o modelo americano, nem é exatamente o modelo anglo-saxônico, europeu. É um misto das duas coisas e eu acho, sinceramente, que ela cumpre um papel importante. Né? Ela cumpre um papel importante. Hoje a gente tem figuras que antes não existiam no processo penal, como, por exemplo, o acordo de não persecução penal, que é uma espécie de transação. Vou negociar com você, não vou te acusar, desde que você admita que o fato aconteceu. Tudo bem? Tudo bem. É o acordo de não persecução penal. E aí veio a colaboração premiada. Eu acho que ela cumpre um importante papel. Então, talvez, se existem críticas, e de fato essas críticas existem, e talvez realmente algumas sejam merecidas, não é exatamente por conta da existência do Instituto da Colaboração Premiada, mas é o modus operandi, aí de novo o procedimento, né? É como um instrumento eventualmente é utilizado aqui e acolá. Talvez a sua pergunta
esteja na direção de uma provocação que eu fiz há tempos atrás, um diálogo com um dos procuradores da Lava Jato. Era um evento e no final, a hora do café ali, você bate papo e tal, que é, Wagner, mais cedo, a gente falou aqui, a gente está falando de tudo um pouco, rapidinho, a gente falou sobre provas ilícitas, você deu o exemplo da maçã, pronto, do fruto que está numa árvore contaminada. Se a árvore está contaminada, o fruto dela também está, não vale nada. Tira tudo. Você não acha que algumas colaborações premiadas, ou delação premiada, né? Você não acha que elas acabam surgindo depois de uma certa tortura psicológica, né, que se impõe àquela pessoa? Talvez esse é porque tortura não é admitido. Prova obtida através de tortura, e aí quando eu estou falando tortura lato sensu, não é só pancada, como a gente já teve em outros tempos, infelizmente, na nossa cena brasileira, mas qualquer tipo de tortura. A psicológica, né? Então, é uma crítica que a gente precisa examinar caso a caso. Não, nesse caso aqui específico, estou vendo que realmente existem esses elementos. O sujeito permaneceu encarcerado preventivamente mais de 2 anos. Como está a família desse sujeito? A esposa, os filhos na escola? Tem aí uma trama psicológica que se abate sobre essa pessoa e sobre a família? E aí, nesse contexto, ele foi levado a dizer ou falar coisas que eram verdadeiras ou não eram verdadeiras? É uma investigação que a gente precisa fazer. Nós demos uma passeada, né, no processo aqui, falamos um pouco do procedimento, né, chegamos na fase de o processo legal, as provas, e aí vamos à parte final, que a gente vai falar sobre sentença. Não, finalizando o processo, vem a sentença. Dá para classificar uma sentença como justa? Então, ela é justa quando absolve? Ela é justa quando condena? Ela é justa quando ela exatamente responde aos fatores encontrados dentro do processo, independente do clamor público, da mídia, do entendimento pessoal do juiz, que às vezes aconteceu algo parecido familiar, ele já vai com aquele preconceito de que aquilo dali deveria ser punido com mais rigor. A sentença é ou deveria ser o resultado da persecução criminal, da instrução do processo. Então, parece que a sentença justa é aquela que decorre de um processo onde a prova foi respeitada, o contraditório foi respeitado de verdade, a defesa teve todos os caminhos e possibilidades do exercício pleno, a prova é boa, não há contaminação, e isso permite que o juiz, olhando exclusivamente para dentro do processo, decida, sim, o Estado tem razão na sua acusação e o único resultado aqui possível é a condenação. Ou não. O Estado fez uma acusação, mas eu não consigo enxergar nesse processo, depois de avançadas todas as fases anteriores, eu não consigo enxergar aqui que o Estado tenha razão. E aí o resultado obrigatório precisa ser a absolvição. No primeiro caso ou no segundo caso, da condenação ou na absolvição, nenhum fator externo de pressão popular ou de pressão midiática pode incidir no convencimento livre do juiz. O livre convencimento do juiz, racional,
precisa estar fotografado, vinculado, sintonizado, afinado com o conjunto de dentro do processo. 1, 2, mais vírgula. Mas esse conjunto de dentro do processo precisa ser bom, precisa ser suficiente, precisa ser robusto e, acima de qualquer coisa, precisa ser lícito, justo. Me referindo novamente à prova boa, à prova lícita. Mas aí a resposta não foi a esperada, né? Recursos, vamos para a fase de recursos. Vocês acham que hoje os meios que nós temos no Brasil, o sistema de recursos no Brasil, é eficiente ou apenas burocrático? De novo, sua pergunta é ótima e nos remete a um tópico, a um comentário que nós fizemos alguns minutos atrás, que eu vejo a necessidade urgente da inauguração de um novo Código de Processo Penal. Mais enxuto, mais antenado com as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal. No atual sistema, vindo a sentença, aquela parte que se sentir prejudicada, que não concordar com o resultado, vai apresentar o recurso. Esse recurso, o mecanismo recursal brasileiro tem funcionado. Existe o recurso. Veio a sentença, veio a absolvição. O Ministério Público pode, avaliando todo o caso, apresentar um recurso. E o tribunal, aí não mais o juiz, o tribunal vai examinar esse recurso. O tribunal examinou, mudou a decisão ou manteve a decisão. De novo, a parte que se sentir incomodada, frustrada com aquele resultado, pode recorrer novamente para uma instância superior, no caso o STJ em Brasília. Então eu acho que o sistema recursal, de certo modo, ele funciona. Mas, eu insisto, é preciso inaugurar uma nova ordem processual penal no Brasil. Um novo Código de Processo Penal que vou te dar um exemplo. Amanhã, segunda-feira, você recebe no teu escritório uma pessoa te procurando lá porque foi citada numa ação penal. O Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público, apresentou uma denúncia contra essa pessoa que foi te procurar no escritório. O juiz recebeu, no primeiro exame, a denúncia, tanto que mandou citar. Está iniciada a ação penal, vai mandar citar, para que o seu cliente apresente a primeira resposta, que a gente chama de defesa prévia, né? E aí, você estabelece um contrato de honorários com essa pessoa e passa a prestar assistência jurídica a essa pessoa. É a advogada do caso. Apresenta a defesa e você vai destacar nessa defesa, né, sem apresentar todas as cartas, mas algumas questões fundamentais precisam ser abordadas. Então você identifica ali preliminares. Caramba, esse fato aconteceu em 1970. A ação foi agora. Isso aqui está prescrito. Um exemplo. Ou, mas peraí, essa competência não é estadual, é federal. Incompetência. Um tema, uma preliminar qualquer. Você traz ali. Ou você identifica na denúncia uma narrativa genérica, sem identificar exatamente, detalhadamente, minuciosamente, qual foi a ação, a conduta deletiva do seu cliente naquela trama. E aí você apresenta uma resposta contestando isso, impugnando isso, e dizendo para o juiz: senhor juiz, olha, essa denúncia que o senhor inicialmente recebeu, ela precisa ser rejeitada. Essa ação deve ser extinta. Por esse motivo, assim. E o juiz, então, olha para a sua defesa e diz assim: doutora, eu estou confirmando, ratificando o recebimento da denúncia. Siga lá a pelota, como se diz no jargão comum aí do futebol. Segue o jogo, segue o baile. Wagner, o que eu faço?
Quando a denúncia não é aceita pelo juiz, o Ministério Público tem o direito de apresentar um recurso específico, previsto no Código de Processo Penal. Falando de recurso. Porém, quando, apesar dos seus apelos, dizendo, olha, o senhor não é competente para esse caso, esse foro não é o competente, está prescrito, denúncia é genérica, excesso de acusação, ausência de justa causa, a regra do artigo 41 do Código de Processo Penal não foi observada aqui, e ele passa por cima disso, qual é o recurso que você tem? Não tem. Aí o tribunal grita, reclama, de certo modo, talvez com alguma razão, caramba, uma avalanche de habeas corpus, que é o remédio heróico que você precisa lançar mão. Não só quando o sujeito está preso preventivamente, mas também quando um detalhe como esse acontece. Você precisa questionar aquilo de alguma forma. Então, mas aí tem um expediente. Mas não é um recurso propriamente dito. É um remédio processual, constitucional, mas não é... Está entendendo o que eu estou colocando aqui? Sim. É algo que eu sempre destaco como um desequilibrante da balança, né? Caramba, se o juiz nega o recebimento da denúncia e o Ministério Público, que é o Estado que acusa, tem o direito de apresentar um recurso, ora bolas. Se é o inverso, a partida está invertida, não é a mesma regra. Nossa, o nosso bate-papo aqui foi maravilhoso. Ficou muitas perguntas a serem feitas, que eu já deixo aqui aberto o convite para você voltar ao nosso podcast, a gente conseguir complementar, que ficou muita coisa que a gente não conseguiu chegar, na verdade, porque o papo foi fluindo. Agradecer você ter aceito o nosso convite mais uma vez. Te dar a oportunidade de encerrar com alguma dica que você acha importante, um mito ou verdade. Me fala. Bom, primeiro agradecer a você novamente a lembrança do meu nome. Eu gosto dessa troca de ideias. Eu acho que mesmo em ambientes onde eventuais divergências possam existir, elas devem existir mesmo, a gente tem que tentar extrair o melhor dessas divergências. A divergência pode construir. Ela não precisa terminar com relacionamentos, com a maneira de pensar. Ela precisa ser exercida para construir. Então, te agradecer novamente. Sobre essa coisa de mitos e verdades, enfim, eu queria fazer 2 provocações finais. Primeiro, semana passada recebi lá no escritório uma colega nossa que nem recebeu a carteira ainda, né? Ela teve a inscrição dela deferida lá na OAB do Rio, deve receber a carteira, não sei, talvez esse mês ou próximo mês, aqui de Caxias. Ela foi lá bater um papo comigo, me agradecer, e ela me perguntou, Wagner, e aí? Como é que é o ambiente da advocacia? Eu disse para ela o seguinte, é um grande desafio. Exercício da advocacia é um grande desafio, mas é um desafio fundamental e necessário. Quem abraça essa profissão precisa saber que é embate cotidiano, que é discussão cotidiana, é enfrentamento cotidiano. E a gente precisa estar preparado em qualquer área do conhecimento, mas especificamente aqui na área do direito, seja o direito penal, processual penal, constitucional, administrativo, trabalhista, enfim, previdenciário. É um enfrentamento que a gente precisa fazer com reciclagem, com amplitude de conhecimento, com uma visão que vai além daquilo que acontece no nosso escritório. Primeira provocação. A última provocação, acho que talvez eu não tenha conseguido me expressar da forma adequada ou suficiente quando você perguntou. Sim, a advocacia ela vai atuar fora do escritório. A defesa não se limita à apresentação de uma peça dentro do processo. Você vai acompanhar o seu cliente no momento em que ele foi convidado para prestar declarações em uma investigação ou no inquérito policial. Mas você vai provocar coisas dentro do inquérito policial. Você pode e deve fazer isso. Você também pode sair do seu escritório e deve sair do seu escritório e ir na cena
no local, ver se é aquilo mesmo, fotografar, filmar, levantar detalhes e circunstâncias que podem robustecer, colaborar com a investigação, elucidando da forma adequada o fato, e não se sujeitar ou aceitar como favas contadas, como coisa certa, aquilo que veio pronto. Na linha e na continuação disso que eu estou falando, que é um tema... penso que a advocacia não deve, de modo algum, aceitar com essa tentativa que às vezes a gente encontra em processos penais da indevida relativização da violação da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? O evento aconteceu em determinado local, hora e circunstância. Naquele local foi apreendido o celular, por exemplo, do fulano. A apreensão, prisão em flagrante, a gente está falando de prisão em flagrante aqui nesse exemplo. A apreensão daquele celular é possível? A apreensão. O vasculhamento das informações não foi autorizado. É a importância da verdade do advogado em todas as cenas do processo. Em tudo do Porque processo. É nesse detalhe ali que você já pode quebrar a ilegalidade de provas, porque aí seria ilícito já nesse contexto, né? Ah, Wagner, você está inventando isso? Eu não estou inventando. Está no Código de Processo Penal, uma emendazinha que foi feita aí em 2019 e que pretendia, por exemplo, acabar com o HC, graças a Deus isso não aconteceu, mas que trouxe a cadeia de custódia. E lá na cadeia de custódia está dito, olha, foram arrecadados no local, aquele filmezinho que a gente assiste, séries aí, CSI, sei lá, e outras tantas, foi arrecadado na sala, no local, tantos itens. Todos os itens precisam estar acondicionados, no invólucro, lacrado, serem remetidos pela autoridade policial para a polícia científica. Que, se tiver alguma falha nesse caminho... Contaminou tudo. Mais uma vez, muito obrigada, Wagner. E já deixo aqui novamente o convite para que você venha para a gente desmembrar ainda vários fatores aqui que não deu tempo. Só chamar. Chama que eu venho. Dessa vez eu vou... Além de te agradecer a equipe que nos acompanha aqui, dessa vez eu não vou levar nada do ambiente. Na próxima eu pretendo furto de uso, não, mas vai ser um presente só. Obrigado. Tenho certeza que você que assistiu esse episódio aprendeu dicas valiosíssimas, não só para você, cidadão, no exercício do direito, como também os advogados no exercício da sua profissão. Mas, se ainda assim ficou alguma dúvida, coloca aqui a sua pergunta que vamos responder a todos. Não deixe de nos seguir também nas redes sociais, doutor Isabel, doutor Wagner, o Juridicamente Falando, e se inscreva no canal para não perder nenhum episódio.